os gols. É, uma boa tese. Não é mérito do Inter. O goleiro falhou. Aliás, mas o Neymar foi extremamente oportunista. É mérito do Diego Aguirre, que manteve o Neymar como titular do Internacional. Isso sim. Agora sim, tu que passa o programa inteiro tentando me dar chapuletada, essa que tu deveria ter me dado, tu não me deu. Não. Eu queria que o Aguirre tivesse tirado o Neymar do time. Eu errei. Agora, o Neymar, eu acho que tem que ser titular meio que por decreto. Libertadores, né? Tá bem? Aí vem o pepino, hein? Aí vem o pepino. Se ele tivesse, ele teria, eu acho que feito um revezamento entre o Lisandro e o Neymar, se ele tivesse antes. Até para dar mais tempo do Neymar recuperar. Não duvido. Até para dar mais tempo. Porque outra o coisa Sacha, que ele sabia, que ele olha, o Sacha está sempre fazendo gol, como fez ontem. Ele dá assistência, ele recompõe, ele cumpre função. Esse é um bom problema, não né? dá para tirar o Sacha do time. Desde que D'Alessandro chegou no Internacional, em todos os momentos em que o Inter foi o exército de um homem só, em que o D'Alessandro era o centro, o Inter não ganhou nada. O Internacional só ganhou quando o D'Alessandro pôde dividir protagonismos. E me parece que nesse momento o D'Alessandro consegue de novo dividir protagonismo no Internacional. Eu estava falando antes de informações que ele se cerca e acho que ele tem um bom diálogo lá dentro, que ele sabe as características dos jogadores. O Hernando jogou como lateral no Goiás. O problema do Hernando é que ele não tem velocidade. Ele não tem a passada. Ontem ficou nítido num jogo do Alex, né? Que ele não conseguiu. O Alex ficou olhando para ele e disse, como é que tu não foi, pô? O Inter de ontem, não é lateral. O Inter de ontem me lembrou o Inter do Tite de 2008, 2009 em velocidade. Nós aqui citamos pouco até agora. Defesa estanque. Citamos pouco, exatamente, defesa com os 4 atrás. Citamos pouco até agora e tem que ser citado individualmente também. Sacha, a maturação de um grande jogador. De novo, grande atuação do Sacha. Meneghetti, você não acha que pode sobrar os dois, Arangues e Jorge Henrique, para ter um marcador mais marcador? Pode ser Nilton ou Nico Freitas. E para entrar o Lisandro Lopes na frente. Porque só com o Dourado ele não vai conter. Gente, eu sei que a gente tem uma ansiedade por montar 11, mas nós estamos enxergando o Inter com 15. Só jogam 11? Que bom. Só que ele vai ter convocação, ele vai ter suspensão. Ele tem alternativa. Porque 15, 16 jogadores. Então o Lisandro vai ser. Se ele não tiver o Nilmar, meu Deus do céu, o Inter não tem o Nilmar, tem o Lisandro. Vejam só. Se ele tiver o Sacha, ele tem o Lisandro? Exato. Se não tem o Arangues, ele tem o Nico, ele tem o Nilton, ele tem grupo, ele tem o Anderson, ele tem o Vitinho. E essa estratégia é muito melhor para campeonato de longo curso. Campeonato brasileiro, ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele diz que ele coloca qualquer um e acha que o rendimento se mantém pela qualidade, óbvio, né? Alô, João Batista, pessoal se manifestando aí? Se manifestando aqui no Twitter, sim, olha só. Baldasso, reparou que o time em campo ontem é o mesmo que o Abel tinha à disposição no ano passado? Tá dizendo o Felipe Monteiro. Outro por aqui. Fazia muito tempo que não via o meu time jogando tanto. Jorge Henrique foi o pior. De resto, todos jogaram muito. Rodrigo Dourado e Arangues. Lisandro Lopes entra no lugar de quem nas oitavas? Ribeiro. Sacha, Nilmar. Tá perguntando o Roberto no nosso Twitter também. E o Alan tá fazendo uma corneta dizendo que o programa podia trocar para UFC da bola só por causa do Fabiano Baldasso versus Ribeiro. Por fim, eu tenho o Thiago Teves, que tá mandando, diz que no gol do Valdívia, ele mandou um recado pra galera que só chora no Donos da Bola. O Valdívia fez ali o sinal como se estivesse chorando, Meneghetti. Tenho procuração para defender o Abelão, longe disso. Não tem mesmo? Não tem. Eu te confesso que eu tinha certeza que tem o Abelão ontem, antes do jogo, disse o seguinte, que o Jorge Henrique não joga para si, joga para o time, e por isso, eu perguntei, por que todo técnico se apaixona pelo Jorge Henrique? O Abel deu entrevista para nós ontem, né? Mesmo que seja... Rádio Bandeirantes, né? Isso, mesmo que ele sempre dá exclusividade para o Rio Grande do Sul. Tá na procuração isso aí? Ele dá exclusividade para onde eu tô. Olha aqui. Tá na procuração isso? Tá na procuração isso? É que nas horas vagas ele é campeão da América e do mundo, é importante ouvir. É importante ouvir. Agora, é mentira desse telespectador? Mentira não, porque ele não quis mentir, ele não se deu conta. Senão seria uma agressividade gratuita da minha parte. O Abel tinha o Sacha e perdeu muito quando perdeu o Sacha, porque o Inter vinha de duas partidas muito boas contra Criciúma e Coritiba, quando achou o esquema e perdeu o Sacha. E não tinha este Nilmar de ontem. Este Nilmar de ontem ele nunca teve. Tanto é que ele barrou o Nilmar para poder classificar o Inter para a Libertadores da América com o Rafael Moura. Por incrível que pareça. Esse debate, imagino que não interessa muito ao nosso telespectador nesse momento. Não, mas só quis pontuar o que o cara disse. Mas, gente,
O Inter terminou com 7 guris em campo ontem. Com o Abel, os guris só entravam na ruim. Só na ruim. O Abel escalou 16 guris no Campeonato Brasileiro. Na ruim. O Tyberson apareceu com o Abel, o Leandro apareceu com o Abel. Vamos fazer um programa especial aí para que debatendo o Abel Braga com Luiz Carlos Reck e Fabiano Baldassi. É que sabe que tem muitos argumentos a favor do Abel. Por exemplo, quando ele quis botar... defender e outro para falar mal. Quando ele quis botar um guri contra o Cruzeiro, colocou o Valdívia e tirou o Alex e foi um hecatombe. Só contextualizar, o Valdívia fez aquele gesto chorando, poderia ter sido para os donos da bola, mas foi para homenagear o seu homônimo Valdívia, do Palmeiras, que certa feita comemorou um gol contra o São Paulo, fazendo o gesto de choro para o Rogério Ceni. Agora, não sei porque eles estão com uma relação, ele postou esses dias uma foto com o Valdívia do Palmeiras e tal. É um ídolo que ele tem. Mas não é uma boa parceria para ele. Claro que é. O outro é uma expressão técnica. Não. O Valdívia é o do Palmeiras? É a expressão câncer do Palmeiras. Mas olha aqui, o técnico da seleção... O Valdívia? Do Palmeiras. Cara, o Valdívia, a torcida está implorando para que renove o contrato dele. O que eu não concordo. O Palmeiras vai continuar do Palmeiras. Que tu não gosta de bom jogador, a gente já sabe. O Valdívia é o melhor jogador do Palmeiras nos últimos 15 anos. Nosso editor Paulo Pires estava falando um debate aqui que eu acho interessante sobre os constantes erros do Internacional em cobranças de pênalti. O Inter já teve Ó o Chico Colorado aí. Depois estão dizendo que o Chico é colorado. Vem cá, tem diabo colorado aí, é brincadeira. O Inter já teve 12 pênaltis, fora as decisões em pênaltis, né? Nessa temporada. E fez quantos gols, Paulinho? Fez 7 e errou 5, né? 40% errou. Nesse momento o Paulinho fala com o Teve 12 pênaltis e errou 5. 40%, É um número preocupante que a partir de agora no mata-mata, depois do The Strongest, o Inter confirmando a classificação, que naturalmente vai acontecer. E o Gauchão também pode ser. E o Gauchão contra o Brasil, possivelmente Grêmio ou Juventude, possivelmente o Grêmio, e depois nas oitavas, quartas, semifinal e final. É assim, né? Grenal é parelho, pode dar 2-1-1, por exemplo. Esse jogo contra o Brasil é dificílimo. Se contar as decisões por pênaltis, o Inter já bateu 20 pênaltis nesse ano e perdeu 9, gente. É muita coisa. Perdeu 9. O Meneghetti, eu defendo 9 entre 10 pênaltis do D'Alessandro. É só pular para o canto esquerdo. O D'Alessandro sempre bate no canto... O D'Alessandro até então é um exímio batedor de pênalti. Não, tá bem, só que é o seguinte, o D'Alessandro se tornou previsível. Se tornou previsível batendo pênalti. Mas se reinventar os 34... Ele bate embaixo, ele bate em cima. Mas sempre no mesmo canto. Não é verdade. O que o Baldassi está dizendo é muito sério pelo seguinte, ele não vai se reinventar aos 34 anos. Ele vai ter que ou bater mais forte, mais alto, porque a característica do canto ele não vai mudar. Se ele tem essa característica, eu não tinha observado. E não está proibido mudar o batedor também. Mas assim, a lição diz o seguinte, a Gui treina cobranças de pênalti. Até porque é o seguinte, nós estamos vendo ali o Alex sabe bater na bola, né, gente? O Alex perdeu o pênalti. O Sacha perdeu tem, né, Chico? Não, então, eu Nilmar acho que é treinamento. Perdeu agora os Eu acho que no caso do Rafael Moura, eu acho que a cobrança de pênalti é muito longe para ele fazer o gol. O Lisandro Lopes acho que é o melhor batedor. Tem que aproximar, botar na lista. Não dá para colocar no lista pequena área? Viu que o Lisandro Lopes fez contra o Cruzeiro? Pegou a bola, tomou do D'Alessandro, bateu, fez o gol. Nas cobranças dos tiros livres ele foi, fez o gol também. Quem sabe esteja aí. O goleiro da Laú ontem pulou 1 mês e meio antes. Porque ele sabia o canto que o D'Alessandro ia bater e ele pulou antes, aí ele vai pegar. É óbvio. Só que eu acho que está se tornando previsível demais. Esse aí foi o Bruno Grassi, né? Que pegou. Grande goleiro. A brincadeira é o seguinte, né? Nós tínhamos brincadeira, qualquer coisa, pênalti pro Inter, agora é pênalti, errou. Meneghetti, amanhã Bruno Grassi e Benítez estarão aqui no preliminar. Bruno Grassi, novo goleiro do Grêmio. Que legal. O Grêmio ainda não anunciou. O Grêmio não anunciou por motivos óbvios, né? O Grêmio está decidindo o campeonato. Eu acho que o Filipão, com todo o cuidado que tem, vai deixar anunciar um goleiro. O Thiago e o Léo podem ter que entrar. Aliás, e aí tem que estar motivado. Não é o nosso assunto de agora, mas cada vez surgem mais especulações sobre Galatasaray e Marcelo Groy no meio do ano. Galatasaray e Marcelo Groy depois da Copa América. Eu dei até os valores, 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. É um belo valor. Para goleiro. Seguinte, a gente vai ter uma matéria, inclusive, uma reportagem especial com o Marcelo Groy hoje aqui em Os Donos da Bola. João Batista. Mais recados aqui, muitos sobre estes assuntos. Ribeiro Neto tem toda a razão, foi um jogo pontual. Me lembra o Grêmio do Luxemburgo contra o Fluminense há algum tempo atrás. Está dizendo o Alex, nosso telespectador. Paulo Martins, Ferguson já ficou 5 anos sem repetir a escalação do Manchester. Então, para vocês, ele é sem convicção? O Éder demorou para o Baldassi colocar o Inter como candidato ao título. Meu Deus, estamos no caminho certo, falou o Leonardo. E por fim o Fabiano está dizendo que é bonito o Baldassi admitir que errou. Agora o Ribeiro Neto já pediu desculpas para o D'Alessandro?
que eu perderia isso? É que o Ribeiro tá brincando quando fala do D'Alessandro. Né? Todos nós sabemos. Aliás, vou te dizer, ontem, por exemplo, ele errou o pênalti, ele teve um pequeno chilique no escanteio e reclamando da substituição, mas isso não tira... Quando é que ele teve chilique? Depois do pênalti. Cara, na substituição. Não, ele tá falando do escanteio, que ele jogava uma garrafa dele. Isso. Tu quer tomar uma garrafada e quer ficar quieto. Aliás, a reclamação... Eu vou elogiar o D'Alessandro, deixa eu elogiar o D'Alessandro, entendeu? Fala, Baldasso. A reclamação do D'Alessandro quando foi substituído ontem, para mim, foi a melhor reação que eu poderia ter ouvido dele. Esse tá focado. Nunca pode. Esse tá Depois do final do jogo, ele deu entrevista, inclusive, né? Sim, deu. Quem transmitiu e disse que não, tudo bem, eu queria jogar, errei o pênalti, queria fazer o Mas é pênalti. ótimo, é ótimo. O jogo tava fácil, tava bom de jogar também, né? O Tite, técnico do Corinthians, ele surtou ontem, quando lhe foi feita uma pergunta na entrevista coletiva, falando se o Corinthians poderia ter tirado um pouco o pé contra o São Lourenço para prejudicar o rival São Paulo, e o Tite surtou. Vamos acompanhar. Cara, isso daí é uma baixaria que não serve para mim. Para mim não serve. Esse tipo de ilação não serve. Eu tenho muito respeito às pessoas e às instituições. E tenho certeza que o corintiano tem muito orgulho da pessoa que está aqui. Eu não sou técnico, eu estou técnico do Corinthians. Mas ninguém vai levantar a minha condição de história. Não vai, não dou esse direito. Ninguém. Olho para trás na minha carreira e tenho muito orgulho dela. Muito. Eu vou incorporar aqui o Chico Garcia, aquilo que ele disse, eu vou assinar embaixo agora em rede nacional. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Não, o Chico? Não, o Chico tem que incorporar o Chico Xavier. Ah, não. incorporar. O Tite pode fazer quem quiser, que às vezes ele é chato falando, né? É sério que ele parece pastor de igreja com vendedor da Emo, o discurso dele é esse, é meio chato, templótico. Tá bem, são brincadeiras que se colocam. Agora o Chico falou o seguinte, eu não vou discutir o caráter e a retidão do Tite. Estou contigo nessa. E outra coisa, o futebol é um mundo onde as pessoas podem insinuar que tu é desonesto e fica tudo assim. As pessoas podem dizer para um árbitro que ele é colorado durante uma partida e está normal, pode dizer para o jornalista que ele está puxando para o Inter, para o Grêmio, para o presidente da federação que ele torce para um time, para um técnico de futebol de que ele entregaria um jogo para prejudicar o rival. Então o futebol é o mesmo mundo que nós vivemos fora do futebol. Ninguém pode chamar ninguém de desonesto. Ignorar o contexto, né, gente? O Corinthians estava numa sequência de jogos absurda, ganhando de todo mundo. Era normal arrefecer, ainda mais quando o time já está praticamente classificado, já estava, né? Encaminhado na Libertadores, era normal que tivesse um recuo. Não, só um pouquinho, peraí. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Agora, pelo ideia também do futebol, Baldasso, escolheu adversário. Isso aí é do jogo. Não. Se o Tite... Já vi 500... Até a seleção brasileira de vôlei já perdeu para escolher adversário. Não é... Então, calma aí. Isso é do esporte também. Não é do esporte. Pode até ser legal, mas é imoral. E o Tite não cometeria uma imoralidade. No Ribeiro está dizendo que acontece. Acontece. Alemanha e Áustria fizeram 0x0 na Copa da Espanha lá, que foi um vexame, e aí? Por que foi um vexame? Por que tu acha que foi um vexame? Não, porque não é legal, mas acontece, as pessoas fazem isso. Legal porque a lei permite. É imoral, isso sim, e antiético. Agora, quer ver, o Grêmio foi criticado por não pegar o Lanús. O Grêmio poderia ter escolhido ano passado. Ao invés de pegar o São Lourenço, podia ter pego o Lanús. Mas o São Lourenço, quando o Grêmio pegou, não era ainda o São Lourenço, que depois foi campeão da América. Não se imaginava isso. Mas já se dizia que o Lanús estava jogando menos. Já se dizia na época, o Lanús esse joga menos que o São Lourenço. Agora, é que o Tite, quando já havia sido questionado sobre isso antes do jogo acontecer, e ele disse que jamais faria esse tipo de coisa. No momento em que ele dá uma declaração dizendo que vai jogar a valer, e aí depois vem a pergunta de novo quando ele empata, aí a maldade, né? A maldade no pensamento de quem pergunta, na conjectura. A maldade humana não tem limite. Mas quer ver, tu pode tirar um atacante e colocar um zagueiro, tu pode colocar... Pode fazer 500 como tu botou de reserva. Tu pode fazer do jeito que tu quer. Paulinho, tem a tabela de classificação do grupo do Inter aí à mão. Pode colocar a tabela de classificação do grupo do Inter. Eu acho que é importante a gente mostrar isso aí, que o Internacional é líder do grupo, mas não está classificado ainda, está na iminência de confirmar a classificação. Tá aí, o Inter com 10, The Strongest 9, Emelec 7, os 3 ainda vivíssimos, e a Universidade do Chile eliminada com 3. Bom, o Internacional garante o primeiro lugar do grupo e a classificação com um simples empate na quarta-feira próxima, às 5h30 no Beira-Rio, né? Ou garante vaga com derrota por 1 gol se o Emelec não vencer por 3. É uma combinação de 4. Se o Inter perde por 2-0, o Emelec só precisa de 2. Questão de saldo, outro jogo, contra Laú. Então, o Inter está muito bem encaminhado e tem até chance assim, de ficar ali como quarta melhor campanha, né?
atrás de Boca Juniors, Isso. de Corinthians Isso. e tem mais um que estaria na frente. O Tigres do México. Que tal o Rafael Sobis, exatamente. Cada um já fez a sua projeção, aquelas que todos sabem que não vão acontecer. Que um gol todo muda. Na minha projeção deu o Guarani do Paraguai, adversário do Inter. Mas o The Strongest tem alta possibilidade de ser. Só que eu